na Arqueologia do Mundo Bíblico 1, estudamos os diversos reis da Suméria, lembrando que a Acádia inclui a Suméria, todos, como nós identificamos pelas datas aproximadas, tudo indica, eles são anteriores ao dilúvio. Observamos uma interrupção no reino da Suméria, nos dias de Naram-Sin e do seu filho Sarkali-Sarri, e também na mesma época uma interrupção lá na região do Nilo, que eles na época se chamavam como Terra de Kemet, chamavam Terra de Kemet, e depois vai ser chamado de Egito. Os dois grandes reinos tiveram uma interrupção na mesma época, e esses dois grandes reinos, os arqueólogos dizem que seria uma seca, só que ocorre na mesma época do dilúvio. Então, por isso eu digo, não é uma seca, mas certamente está se tratando do dilúvio. Então chegamos aí no capítulo 2, a arqueologia e o dilúvio, e também nesse ponto lembrar a vocês que o dilúvio ele é descrito como a história mais contada na humanidade. Por quê? Eles dizem o seguinte, todas as civilizações encontradas tinham um relato do dilúvio. Os maias que viviam aqui nas Américas, eles tinham um relato do dilúvio. Eles datavam os seus antepassados de cerca de 3.000 antes de Cristo, ou seja, 3.000 antes de Cristo é até anterior ao dilúvio. E eles dizem que a civilização deles passou por um dilúvio. Então é mais um exemplo, e realmente a história comprova. Se você pesquisar, o dilúvio é a história mais contada na humanidade. Até aquela história de Atlântida, de Platão, ele diz que aprendeu no Egito essa história, né? Talvez fosse a história de Atlântida, a história do dilúvio. Por quê? Porque os que viviam no Egito, no dia que Platão ia lá, cerca de 600, 500 antes de Cristo, desculpa, até anterior, né? 400 antes de Cristo, nesses dias eles viviam uma civilização bem inferior à civilização anterior do Egito. Qual era a civilização que construiu as grandes pirâmides que nós vimos? Essa civilização, ela construiu as pirâmides antes do dilúvio, é o que as datas mostram. A última grande pirâmide foi construída cerca de 2450 a.C. O dilúvio ocorreu próximo de 2300, 2200 a.C. Segundo a cronologia bíblica, próximo de 2300. Então seria natural, ali nos dias de Platão, os egípcios falarem, né? A nossa civilização atual, ela resulta de uma civilização que foi destruída no dilúvio, ok? Ou, no caso, na lenda, né? Como eles chamam, de Atlântida. É claro que é uma história um pouco diferente da Bíblia, porque as histórias vão se modificando. O dilúvio ocorreu próximo de 2300, ou seja, são 2000 anos até Platão, quase 2000 anos, né? Cerca de 2000 anos até Platão. Bom, então, a questão que eu coloco agora para vocês é, essa história tão contada em todo o mundo, essa história, o fato dela ser contada por muitas civilizações, né? Então eu escrevo aí, essas histórias sobre o dilúvio encontradas em diversos povos servem de evidência a favor ou contra a veracidade da Bíblia. Ou seja, é uma evidência de que a Bíblia é um documento válido, ou é uma evidência negativa de que, na verdade, a Bíblia ela seria, como querem alguns dizer, apenas uma cópia de lendas pagãs, produzida cerca de 600 anos antes de Cristo. Aquela história do liberalismo teológico, né? A essência do liberalismo teológico é desacreditar a Bíblia. Então, toda doutrina que você encontra do liberalismo, toda doutrina que você encontra na história que descredencia a Bíblia, ou tenta descredenciar a Bíblia, melhor dizendo, então você deve classificar no liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico foi assim chamado exatamente por eles desacreditarem na Bíblia, dizerem que a Bíblia
ela não é a palavra de Deus, apenas ela contém a palavra de Deus. E tem outras palavras que você deve desprezar. É claro que isso é um engano muito grande, porque se você for desprezar, dizer que tem partes da Bíblia que pode ser desprezada, então ela não é mais a palavra de Deus. E qual seria a parte verdadeira, a parte falsa? Estragava tudo, né? Acabava com o projeto de salvação. Bom, é claro que nós cristãos respondemos essa pergunta como? Dizendo sim, isso é uma evidência, porque se você encontra principalmente aqui entre os maias, encontra entre os israelitas, entre os egípcios que ensinam aos gregos, e em outros povos sempre encontramos sobre o dilúvio, então é uma evidência de que aquela história realmente foi muito contada depois do dilúvio. O historiador hebreu Flávio Joséfo, nós veremos isso, ele fala até de revolta de homens depois do dilúvio, no caso do Nimrod da Bíblia, dizendo que ele exatamente se revolta por ele ouvir a história do juízo do dilúvio, né? E ele cria a religião da Babilônia. Assim começou a religião da Babilônia. Ok? Então, todas essas histórias nos servem de evidência. Mas é claro que os que não acreditam na Bíblia, ateus ou liberais teológicos, na verdade eles usam isso aqui para dizer, olha, tá vendo? Tem outras histórias que contam, outros povos que contam, então a Bíblia ela certamente copiou dessas histórias mais antigas, ok? Porque nós encontramos histórias antigas de 1800. Essa história é mais antiga que Moisés, que é ali próximo de 1500, 1400. Porém, é interessante que existem histórias assim que o relato mais antigo é ali do ano 700. E eles dizem que Moisés copiou deles, mas Moisés viveu 700 anos antes, né? E eles dizem que Moisés copiou deles. Então a gente vê realmente que existe uma tendência a tentar desacreditar a Bíblia. Isso por alguns que se identificam como ateus, outros só como cientistas, outros que se dizem cristãos, né? Bom, o número 1 do material didático diz o relato acadiano. Bom, lembre-se que a cidade de Acádia, o que nós estudamos sobre ela? A cidade de Acádia ela foi fundada por um homem chamado Sargão. Sargão era rei de Quiche, uma das cidades sumérias, ele juntou todas as cidades, ok? Quando ocorre o dilúvio, as cidades ficam abandonadas. Então nós vamos encontrar essas cidades reocupadas depois do dilúvio. Nós veremos no livro 2 que existe um intervalo, um vazio na arqueologia de cerca de 200 anos. Esse vazio foi o tempo das civilizações novamente crescerem, no caso sem formar uma grande população, para eles poderem formar cidades. O mesmo vai acontecer na região do Egito com os descendentes de Cã. Então, a cidade de Acade, ela é aquela cidade fundada por Sargão antes do dilúvio e que ela vai ser reocupada depois do dilúvio. E aí, depois do dilúvio, cerca de 400 anos depois do dilúvio, vai ser encontrado foi encontrada uma pedra datada de cerca de 400 anos antes do dilúvio, tá ok? Então é esse relato acadiano. O comentário diz: Acádia era uma das cidades sumérias que após o dilúvio foi habitada pelos semitas e dominada por Nimrod. Lembre-se que Nimrod é descendente de Cã, ele vem da região do Egito e ele ataca essa região da Mesopotâmia onde está o povo de Deus. Eu coloquei aí Gênesis capítulo 10, versículo 10, que diz, falando sobre Nimrod, né? E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Então veja, o princípio do seu reino, ou seja, diz que ele dominou essa cidade de Acade. Na história, alguns chegaram a propor que Nimrod seria Sargão, o homem que fundou Acádia. Mas, na verdade, a Bíblia não está dizendo que ele fundou, diz que ele dominou.
A cidade que Nimrod funda é a cidade de Nínive. Essas cidades aqui estão na lista das cidades que ele dominou. Então, o princípio do seu reino, né? O princípio do seu reino foi Babel, Ereque e Acade e Calné. Se você continuar lendo, mas vamos até abrir nossas Bíblias aí, vamos ler Gênesis capítulo 10, versículo 11. Que diz, olha, e desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive e mais duas cidades mais importantes. Essas três cidades, no caso principalmente Nínive, essas foram fundadas por Nimrod. Ok? Esse nome Nimrod não aparece na arqueologia, mas tudo indica que esse homem que a Bíblia chama de Nimrod, a arqueologia chama ele de Ninos, porque na arqueologia, os achados, os escritos que eles encontraram do fundador da cidade de Nínive é um homem chamado Ninos. Então, como, claro, são povos diferentes, os sons foram ficando diferentes, mas nós percebemos uma semelhança. Nimrod, Ninos, quem fundou Nínive, segundo a Bíblia e segundo a arqueologia, né? É uma interessante comprovação da Bíblia como um documento, mas os arqueólogos olham para isso e eles dizem que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Mas seria coincidência? Próximo de 2100, 2200 a.C., segundo a arqueologia, foi fundada a cidade de Nínive. E segundo a Bíblia, mais ou menos nessa época, 2200, 2100, foi fundada a cidade de Nínive. Então, bom, na página seguinte eu coloquei para vocês uma foto de uma tabuinha que é chamada Épico de Atanases. Eles chamam essa de tabuinha 1, está no Museu Britânico. É interessante como essas histórias, você veja, de 4.200 anos atrás, nesse caso 3.800 anos atrás, né, mas como elas, vamos dizer, como a história foi preservada, ok? Aí coloco aí mais outras fotos e depois eu comento. Denominado Épico de Atanases, foi escrito perto de 1750 a.C., por isso que eu disse cerca de 3.800 anos atrás. Está falando 1750 a.C., equivale a 3.800 anos atrás. Você pode até botar como uma referência aí no livro para te ajudar. Eu gosto de falar de 3.800 anos atrás porque nos dá uma dimensão de tempo ainda maior, né? Como essas histórias foram preservadas. Por isso que a arqueologia, nós vemos assim mesmo como esse trabalho foi controlado por Deus. Deus queria deixar o testemunho. Então Deus realmente controlou para que essas tabuinhas elas fossem enterradas, ficassem debaixo do solo. E agora, no século XVIII, XIX, XX, e agora no XXI também, claro, né, que a arqueologia começou a encontrar todos esses escritos. E mais, eles conseguirem ler esses escritos. Porque esse tipo de escrita tinha sido abandonado, ninguém conseguia codificar mais tanto a escrita criada lá na região do Nilo, quanto a escrita criada pelos sumérios. Bom, então, denominado Épico de Atanases, foi escrito perto de 1750 a.C., logo cerca de 600 anos após o dilúvio acontecer, e cerca de 300 anos antes de Moisés escrever sobre o dilúvio. Formado de 3 tabuinhas de barro escrita cuneiforme, Atanases seria o rei da cidade de Shuruppak antes do dilúvio, uma das cidades sumérias. Ou seja, é uma história parecida com a da história bíblica de Noé. É claro que vai ter diferença, até observe, 600 anos depois do dilúvio. Pensa numa história que tivesse ocorrido aqui no Brasil, vamos pegar o Brasil mesmo, antes do descobrimento do Brasil, 600 anos atrás, e essa história fosse passando por nativos até chegar a portugueses, vamos dizer, e depois contando a história.
E a escrita não era fácil como é hoje. O que foi contado há 400 anos atrás, nós lemos ali nos livros de história e comprova. Nessa época escrevia-se numa tabuinha dessa de barro, daqui a pouco a cidade era invadida por outro povo que quebrava tudo. Então a sobrevivência desse material, nós acreditamos é o seguinte: só pode ser uma operação de Deus para manter viva a história da Bíblia. Isso aqui é uma comprovação de que a Bíblia ela é uma história verdadeira. Agora, é claro que a história aqui vai ser contada de outra maneira. Número 2, uma outra história do dilúvio chamada Enuma Elish, descoberta em 1849 depois de Cristo, né? Já no século XIX, na biblioteca de Assurbanipal, pelo arqueólogo Austin Enrillard. A versão mais antiga data dos anos 600 a.C. Bom, esse Assurbanipal vocês conhecem porque ele aparece na história bíblica, tá ok? Ele aparece na história bíblica e ele viveu nessa época, cerca do ano 600 a.C. Então, esse Assurbanipal, entre esses ninivitas, esses assírios, eles foram importantes porque eles mantiveram muitas bibliotecas. Hoje o mundo conhece a história desse período paralelo à história bíblica. Hoje o mundo conhece que existiu realmente uma cidade, uma grande cidade chamada Nínive e um império chamado Assírio, graças à Bíblia em primeiro lugar, que noticiou isso, né? Os arqueólogos, a princípio, os historiadores não acreditavam, achavam isso uma fábula, até que eles encontraram essas tabuinhas. Na verdade, encontraram bibliotecas com milhares de tabuinhas. E essas tabuinhas, eles encontraram diversas bibliotecas dos assírios, né, ninivitas, também dos povos anteriores ao dilúvio, como nós vimos, dos sumérios, que um período eles são chamados de acadianos, mas é tudo o mesmo povo, tá ok? Então esse Assurbanipal viveu cerca de 600 a.C. Então você veja, se o dilúvio ocorreu lá em 2300, 2200 a.C., olha o tempo que se passou, ok? Nós temos 600 a.C., ou seja, 400 anos até o ano 1000, depois 2000, 3000, 3400, você vai dar aí um número redondo, uns 3.500. Se colocarmos por baixo 3.000 anos nos tempos antigos, que não era no mundo de hoje, vai estar tudo registrado no computador, não vai ter como ser alterado. Mas no mundo antigo as coisas estavam sendo quebradas. Diz a história, e é comprovado, que tinham faraós que destruía as estátuas, os escritos do faraó anterior, né? Isso nós veremos no próximo livro. Isso era comum. E povos também que invadiam as cidades destruíam tudo. Então é um grande milagre, tá ok? Pois bem, o texto relata a supremacia de Marduk, divindade da Babilônia, sobre os deuses da Mesopotâmia. Vamos dizer que Babilônia, você está falando de Babel, o local onde Nimrod fez o centro do seu culto, onde ele construiu a Torre de Babel. Então, ainda que Nimrod tenha, por exemplo, feito de Nínive a capital do seu reino, o centro religioso era Babel, que aqui no caso é chamado de Babilônia. Eu coloquei aí para vocês um trecho dessa Enuma Elish, ok, que vai retratar essa mesma história. Ele diz: Gilsudra atraca a arca no Monte Nissir, provavelmente no Kurdistão, por 7 dias. Ele então solta uma pomba que não acha nada e volta. Uma gaivota, nada. Ao soltar um corvo, a ave não volta. E Gilsudra sabe que é hora de libertar os animais. Bom, como eu disse, essa história, você ouve essa história, qual a conclusão natural, no meu entender, quando eu vejo maias
os babilônios, né? Seria normal, os acadianos, depois do dilúvio, é claro. E na cidade de Ur, todos os locais seria normal eles retratarem o dilúvio. Por isso você está encontrando o dilúvio retratado em vários povos. Não significa necessariamente que um inventou a história e depois os outros todos plagiaram. Como eles querem dizer, a Bíblia só pegou uma lenda pagã, inventou uma história de monoteísmo e formaram esse livro. É o que eles querem ensinar, mas isso não é verdade. O que nós estamos vendo são inclusive datas que de alguma maneira se assemelham com o dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico ocorreu próximo de 2300 e nós estamos vendo achados arqueológicos de 400, 600 anos depois. Isso é normal. Pois bem, prosseguindo. A obra também relata como Marduk ordenou a criação dos calendários. Então, diz que esse homem, ele também que teria organizado os calendários. Ou seja, Marduk talvez fosse um rei, o que tudo indica, pós-diluviano, né? E o trecho da Enuma Elish, que eu tirei, está aí o link, ele diz: fez Nana brilhar. Nana é aquela divindade, que alguns livros chamam de Nana, outros de Nana, né? Depende da transliteração. Fez Nana brilhar, a quem confiou a noite, e incumbiu de ser a joia noturna para determinar os dias. Cada mês, sem cessar, põe-te em marcha com o teu disco. No início do mês, ilumina a terra. Depois mantém os teus cornos brilhantes para determinar os 6 primeiros dias. Ao 7º dia, o teu disco deverá estar pela metade. Ao 15º, por-te-á em conjunção com o Shamash, sempre a meio do mês, e dando Shamash desde a base do céu se dirigir para ti com regularidade, diminui o teu disco e decresce. No dia do obscurecimento, aproxima-te do caminho de Chamar, para que no 30º te encontres de novo em conjunção com ele. Bom, então, eu estou mostrando aí um trecho de um relato, né, dessa obra, Enuma Elish, porque é interessante, é uma das histórias contada, nesse caso, cerca de 600 anos depois do dilúvio. O ponto 3, vamos ver também o relato chinês. Os chineses também relatam o dilúvio. Bom, coloquei uma citação aí de um artigo tratando desse assunto, de um site bem interessante. Ele comenta: o imperador Yu é o protagonista de um dos mais famosos feitos contados pela Ásia. Ele teria sido responsável por salvar a população quando uma grande enchente atingiu o território chinês. O cultivo de alimentos foi mantido graças às intervenções de dragagem criadas pelo herói para conter as águas do Rio Amarelo e desviá-las de volta para os seus canais. A história é tratada por muitos como um mito, mas um estudo divulgado na última edição da revista americana Science traz provas de que a grande enchente na China pode mesmo ter ocorrido, e bem depois do que se imaginava. Os cientistas também se surpreenderam com as datas indicadas em exames de radiação de carbono, feitos em 3 ossos de crianças encontrados na região. Nenhum trabalho sobre a cronologia desse evento havia sido feito até agora. Desde que ele foi citado em textos antigos chineses, acredita-se que o dilúvio ocorreu pouco antes do estabelecimento da dinastia Xia, que se supõe ter tido início em 2200 a.C. Destacou Qin Long. É difícil determinar quando as inundações antigas aconteceram, mas a datação por radiocarbono dos materiais encontrados em Lágia, atrelada à catástrofe, aponta para um período de cerca de 1900 a.C., completou o autor.
Então é interessante eles falarem nesse período. Mesmo você falando numa data tão antiga, como eu disse, é natural você ter uma margem. Nesse caso, eles deram de 300 anos, tá ok? Então veja, 2200 a.C. é próximo da data que a Bíblia diz que ocorreu o dilúvio. Como eu disse, cerca de 2300 a.C. E nesse caso, 3.300 anos atrás, no caso nós estamos, 4.300 anos atrás, nós estamos tratando de um tempo muito longo, que é natural você ter uma diferença de 200 anos. Você veja, nesse artigo eles deram uma margem de erro de 300 anos. Então, nós encontramos entre os povos que habitavam na Mesopotâmia, encontramos uma interrupção dos seus reinos, um reino grandioso que foi interrompido e ficou um vazio na civilização por 200 anos. Nessa mesma época ocorre no dilúvio, ocorre na terra de Kemet, na região do Nilo. Tudo indica que foi a civilização descendente de Sete, que habitava na Mesopotâmia, próximo ao Éden, que ficava no norte da Mesopotâmia, é isso que a Bíblia indica, e a civilização descendente de Caim, que ficava um pouco mais distante do Éden, tudo indica ser a região do Nilo. Eles foram atingindo numa mesma época. E veja, os chineses, eles contam que o povo que ocupou essa região, essa dinastia, esse primeiro rei deles seria um homem chamado Xia, ok? Cerca de 2200 a.C. Levi, mas a história é diferente do dilúvio bíblico. Você ter diferenças na história é natural. Vamos dizer que essa seja a data inicial, 2200 a.C. As histórias vão mudando. Infelizmente as pessoas vão, às vezes, gerando versões diferentes. Ok? Então, pela época, pode ser uma versão do dilúvio bíblico. Bom, eu coloquei mais um trecho desse mesmo artigo. Ele diz o seguinte: arqueólogos e geólogos liderados por Qin Longhu, da Universidade de Pequim, encontraram evidências de uma inundação catastrófica, um grande dilúvio, ocorrido no Vale do Rio Amarelo, na China, há cerca de 4.000 anos. O dilúvio, na cronologia bíblica, ocorreu há cerca de 4.300 anos. Então veja que é mais um artigo falando dessa mesma época, retratando descobertas de uma grande enchente cerca de 4.300, 4.200, 4.000 anos atrás. Então é muito significativo. O texto prossegue. Paralelamente, foi descoberto nas margens da extinta represa um sítio arqueológico de relevante significado histórico. Okay? Então, esses trabalhos da arqueologia, como eu disse, eu só posso acreditar que Deus trabalhou para que nós pudéssemos, nesses últimos dias, ter um grande testemunho da Bíblia como um documento válido para a história da humanidade. Enquanto tem muitos querendo desacreditar a Bíblia, eu vejo essa história desse relato chinês de um grande dilúvio e a arqueologia comprovar, e a arqueologia conseguir datar de cerca de 4.200, 4.000 anos atrás, isso bate com a história bíblica. 4.000 anos atrás, você tem uma diferença de 3 anos aí, é totalmente natural, totalmente natural. Bom, número 4, o relato assírio. Vamos lembrar também, quando fala de um relato assírio, está falando de um relato semita. Os assírios, eles eram descendentes de Assur, filho de Sem, tá, ok? Um dos filhos de Sem. Então, eles habitaram ali na região da Mesopotâmia, sendo que Nimrod veio, dominou essa região, segundo a história bíblica, tá, ok? E ali ele acabou fundando um império na cidade de Nínive. E aí acaba que o Império Assírio depois vai ser, claro, um Império Pagão, porque o Império Assírio ele foi fundado por Nimrod, que botou a capital lá em Nínive. Mas antes disso, os assírios, eles eram semitas, né? Porque eles eram descendentes de Sem. Bom, então o relato assírio, chamado
a epopeia de Gilgamês foi escrito perto de 1250 a.C., logo cerca de 1100 anos após o dilúvio, e cerca de 200 anos antes de Moisés escrever o Gênesis. 200 anos após Moisés escrever o Gênesis. Por quê? Nós acreditamos que o Gênesis foi escrito próximo de 1500, 1400, nesse intervalo. O Êxodo, acreditamos que ocorreu nesse período, e mais ou menos nesse período Moisés teria escrito o Gênesis. Ou seja, ele é um livro que foi escrito cerca de 200 anos depois de Moisés. Ok? O texto prossegue. Gilgamesh foi o rei da cidade de Uruk por volta do ano 2600 a.C., cerca de 300 anos antes do dilúvio. Então, como eu disse, Gilgamesh, segundo a história, ele foi rei nessa cidade cerca de 2600 a.C. Então, olha que interessante. Esse homem, ele vai, nessa história contada pelos assírios, ele vai ser o rei de uma cidade que vai exatamente ser o salvador, né, através de um barco que ele vai construir. Bom, eu cito aí um artigo para como exemplo, que comenta sobre esse épico, ok? De Gilgamesh. Ele diz o seguinte: o épico, como temos hoje, está registrado em 12 tabletes. A história do dilúvio que aparece no tablete 11, parece ter sido tomada como empréstimo do épico de Ataazes, que está incompleto. Quando o épico de Gilgamesh foi publicado pela primeira vez na Europa, em 1872, ele causou uma sensação que rivalizava com as teorias de Darwin. Algumas pessoas o declaravam uma prova histórica do dilúvio do Gênesis, enquanto outros ainda desdenhavam da asseveração de que a Bíblia é singular e autêntica. Em toda a literatura mesopotâmica, o conto do dilúvio no tablete 11 representa a principal correlação com o texto bíblico. Bom, então é interessante essa história, né? Quando a história surge, eles ainda não tinham a capacidade de datar com precisão, tá ok? Mas depois o carbono 14 vai ajudar, a ciência vai avançar, e o período que ele é escrito é um período que, vamos considerar, está próximo do período que os outros povos estão contando, inclusive Israel. Ok? O comentário prossegue. Alguns sensacionalistas afirmam que Moisés copiou o Gênesis do épico de Gilgamesh ou de Ataazes, mas o fato de dois povos contarem história parecida não significa que um copiou do outro, né? Eles podem estar relatando a mesma história com as versões diferentes, né, que foram recebendo dos seus antepassados. Ambos podem estar relatando uma história que a tradição dos seus antepassados preservou. Os épicos de Gilgamesh e Ataazes servem de comprovação do texto bíblico, pois a história do dilúvio é encontrada em diversos povos. Talvez seja a história mais universal da humanidade. Ok? Então, vimos aí também, como tem o relato chinês. E número 5, agora vamos ver o relato maia. Ou seja, um povo que vivia aqui nas Américas. Será que eles copiaram do épico de Gilgamesh, ou copiou de Israel, do texto de Moisés, ou foi no épico de Ataazes, ou simplesmente eles vieram habitar nessa região depois do dilúvio e mantiveram essa história, porque, claro, foi uma história impactante. Sem Cã e Jafé, os homens que viveram essa história com Noé, onde eles foram, eles contavam essa história para os seus descendentes, tanto para o temor a Deus, tá ok? E porque, claro, era uma história impactante. Jafé, ele viveu uma civilização muito avançada, e depois ele viveu uma outra civilização que infelizmente caía na saúde, vivia menos,
Jafé percebeu essa diferença. E a Bíblia fala que Sem viveu acho que 350 anos depois do dilúvio. Nós vamos ver isso depois. Mas tanto Noé quanto Sem, eles viveram muito tempo depois do dilúvio. Ok? E eles viam o sofrimento, porque imagine quantos netos e bisnetos e tataranetos Noé acabou por sepultar. Então ele via que a vida era curta e tinha essa diferença do dilúvio. Então era uma história muito contada. Jafé se viveu também, por exemplo, como Noé e Sem, se ele, vamos dizer, tenha vivido 200 anos, 300 anos depois do dilúvio, ele contando isso e vendo o sofrimento dos seus netos e bisnetos e tataranetos morrendo antes dele, aquilo era muito impactante. Então, o provável também é que, de alguma maneira, eles tenham chegado aqui até a região das Américas, e aí nós temos o relato maia também, é o número 5. Pois bem, o relato maia eu tirei da reportagem, um artigo da revista super interessante. Veja o que ele diz. O mundo era um oceano escuro, onde os deuses viviam imersos. Kukulcã, a serpente emplumada, Huracã e Tepeu, texto aí, né? Deram forma à terra, com vales e montanhas. Depois vieram as plantas e os animais, que tinham um problema do ponto de vista dos criadores. Não falavam nem louvavam os deuses. Por isso foram condenados a se comerem uns aos outros. Né? Você veja, são umas histórias, né, infantis assim. O trio queria uma criatura que o adorasse. Fez um que cumpria isso, mas fracassou, o homem de barro. Ou seja, interessante na lenda deles chamarem de trio, porque nós acreditamos pela Bíblia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam se manifestando, como Deus diz, façamos o homem. Então Deus se apresentou, né, a Adão como um ser trino. E é interessante os maias também falar isso. Bom, mas eles dizem, né? Fez um que o adorasse, mas fracassou. O homem de barro derretia ou se quebrava em pedaços nos primeiros passos. Depois fez um modelo mais forte, o homem de madeira, mas eles o irritaram, porque só louvavam a si próprios. Os deuses irados enviaram uma tempestade de lava que matou praticamente todos. Misturando farinha de milho, água e sangue divino, o trio fez 4 homens belos e capazes de demonstrar gratidão. Eram tão inteligentes quanto os deuses, o que os inquietou. Eles desceram uma nuvem sobre os olhos dos homens de milho, reduzindo a sua sabedoria pela metade. Para compensar, deram a eles 4 mulheres. A humanidade descende dessa geração. Bom, eu quis citar aqui, né, a história dos maias falando dos tempos antigos, porque mostra como é uma história assim, um pouco fantasiosa. E os maias também, eles tinham, claro, história sobre o dilúvio. Aí eu comento aí. O que diriam os questionadores? O relato maia é cópia de quem? Diversos relatos não parecem ser cópia, parecem indicar que o dilúvio ficou marcado entre os descendentes de Noé. Todas as nações descendem dos 3 filhos de Noé. Mesmo os maias que viviam nas Américas e não eram conhecidos do mundo antigo. Os maias, apesar de algumas lendas infantis, mantêm uma tradição semelhante à da Bíblia. Afirma que a terra estava submersa em um oceano escuro, enquanto a Bíblia afirma que as águas cobriam a terra e havia trevas sobre a face do abismo. A sequência da criação fala de plantas e depois animais, como na Bíblia. A história maia fala de um trio que cria o homem para receber adoração e fez o homem do barro. É claro que depois eles colocam outras histórias, mas é interessante usarem o barro, né? Os maias contavam que o deus Huracã enviou uma tempestade que destruiu parte da humanidade. Então, essa história maia, ela é uma história que
lembra a história bíblica. Por quê? Os especialistas na cultura maia, eles dizem que os maias, eles tinham um calendário muito preciso, tanto que surgiu uma história do ano 2012, que seria uma profecia maia para o fim do mundo. Na verdade, era só, os especialistas diziam, gente, não tem nenhuma profecia. Simplesmente aconteceu o seguinte, os maias, eles tinham um calendário preciso, que contava no passado e até para o futuro. A última anotação que nós encontramos no calendário maia, quando nós transferimos para o nosso calendário, dava no ano 2012, 21 de dezembro de 2012, era mais ou menos essa data, mas não tinha profecia nenhuma. E nesse calendário maia, que é um calendário que diz que era o mais preciso do mundo antigo, ele só é superado pelo calendário atômico dos dias atuais. Então, nesse calendário maia, dizia que eles descendiam de um povo que viveu cerca de 3.000 anos, que surgiu cerca de 3.000 anos no nosso calendário antes de Cristo, né? 3.000 anos antes de Cristo, e que a civilização deles passou por um dilúvio. Então, é um relato bem interessante.